O sofista Protágoras, ele viveu na Grécia Antiga entre os anos 485 e 410 a.C. E ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que não são enquanto não são. Entendeu alguma coisa? Então fica aí que a gente entende já já. Antes de continuarmos, algumas perguntas são importantes para que a gente faça uma reflexão. Primeiro, você acha que está com a verdade, ao passo que o colega que está ao teu lado não tem essa verdade? Por exemplo, se você diz que está com frio e a outra pessoa diz que está com calor, quem está com a verdade? Você que diz estar com frio ou o teu colega que diz que está com calor? Afinal, as regras, a cultura, as leis, elas são relativas? É interessante que vocês façam essa reflexão. Inclusive, se vocês quiserem até pausar um pouco o vídeo para analisar essas reflexões, vocês podem fazer e depois continuar. Por quê? Porque essas perguntas são fundamentais para o pensamento de Protágoras, exatamente para a gente entender aquela frase lá do início do nosso vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, antes de mais nada, nós vamos contextualizar Protágoras. Isso é muito importante quando a gente vai estudar qualquer filósofo, qualquer figura, qualquer personagem. É muito interessante que a gente contextualize, ok? E Protágoras, ele nasceu na cidade de Abdera. Mudou-se para Atenas. Claro, Atenas é o berço da filosofia. Morreu na Sicília, no sul da Itália. Ele foi para Sicília depois de ter sido perseguido em virtude do seu pensamento em relação aos deuses, porque ele era agnóstico. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que ele nem acreditava nem deixava de acreditar nos deuses. Ele só dizia assim, olha, não tenho como explicar, não dá para saber. Sobre os deuses, olha a frase dele. Sobre os deuses, não posso saber se existem ou se não existem. Então, em virtude disso, ele foi condenado e todos os livros dele foram queimados em praça pública. Em virtude disso, ele migrou para Sicília. Além disso, ele foi um dos principais sofistas. E quando nós falamos em sofistas, nós queremos dizer que os sofistas, eles eram professores, digamos assim, itinerários, ou seja, eles viajavam de cidade em cidade lecionando. Eles viajavam de cidade em cidade, eles viajavam até os seus alunos, digamos assim. Eles ensinavam retórica e a oratória. Retórica é exatamente essa capacidade de convencimento. E a oratória é o falar de forma clara, é o falar de uma maneira em que as pessoas possam te compreender. Porém, a principal finalidade dos sofistas era preparar o cidadão para a vida política. Outra coisa bem interessante, eles cobravam, e cobravam muito, muito caro. Nem parece os professores na atualidade. Enfim, os sofistas, eles cobravam por seus ensinamentos, e era isso, ele treinava, eles ensinavam seus alunos exatamente para a vida pública, a vida política. Portanto, só quem tinha os seus mestres sofistas eram quem realmente podiam pagar. Todos eles eram estrangeiros e Sócrates, Platão e Aristóteles, eles criticavam muito os sofistas, porque eles acreditavam que os sofistas eram simplesmente falsos filósofos e, além do mais, eles diziam que os sofistas eram mercenários, por isso que tinham muita crítica em relação a eles. Provavelmente, Protágoras foi o primeiro a receber dinheiro em troca dos seus ensinamentos. Tranquilo? Então, olha só. Voltando para a frase inicial,
O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Nós temos aqui uma consequência nada legal, porque ele vai nos trazer a questão do relativismo. Ele vai nos mostrar que tudo é relativo. Não existe verdade alguma. Como então uma verdade ela pode ser definida? Para aquele que domina a retórica, para aquele que domina a arte de convencimento, a verdade vai estar com ele. Algo que denomino bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. Então vai depender da realidade de cada um. Essa frase é exatamente isso. Olha, o homem é a medida de todas as coisas. Eu sou a minha medida, você é a sua medida. Se eu digo que eu estou com frio, eu estou com a minha verdade. Se você diz que está com calor, você está com a sua verdade. Se o mesmo suco que nós estamos tomando para mim está amargo e para você está doce, ambos estão com a verdade. E mais uma vez, isso traz uma consequência que não é nada legal. Isso não é nada bom, pois nega a viabilidade de um conhecimento seguro para uma realidade. Cadê o conhecimento seguro? O Sócrates, por exemplo, ele acreditava numa verdade absoluta, mas os sofistas, eles diziam que não há essa verdade absoluta, que tudo é muito relativo. Por isso que eles ensinavam os seus discípulos para a vida política, porque eles ensinavam a retórica e eles diziam, olha, se você conseguir convencer, você está com a verdade. Para a ética, para a moral, para algumas áreas, isso é meio complicado. Porém, a filosofia em si é muito pendente para essa ideia de que tudo é muito relativo, ok? Outra interpretação para a frase que nós podemos trazer, que é muito interessante, olha só, já que nós somos a medida de todas as coisas, já que eu sou a minha própria medida, a medida para todas as coisas, então eu sou o construtor da minha história? Concordam comigo? Se você é a medida de todas as coisas, então você é construtor da sua própria história. Desenvolva os seus próprios pensamentos, as suas próprias opiniões. Tal como a coisa, ele dizia também, tal como a coisa se apresenta para mim, assim ela é para mim. Tal como ela se apresenta para você, assim ela é para você. Então, se eu sou a medida de todas as coisas e se as coisas aparecem para mim e eu tenho como classificar aquela coisa, então que eu a faça da melhor forma possível para que eu possa transformar a minha vida, para que eu possa conduzir a minha própria vida, já que eu sou a medida de todas as coisas. Entenderam? Bom, eu espero que vocês tenham entendido o pensamento de Protágoras. A priori, quando a gente lê a frase, a gente acha meio maluca, né? Meio, oi, como assim? Meio embaraçosa, né? Mas assim, depois que a gente vai destrinchando, a gente consegue entender que é basicamente dizer, olha, cada um está com a sua própria verdade, a verdade é relativa. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso. Qualquer coisa, deixa o comentário, faz algum questionamento, que aí a gente vai e responde. Tudo bem? Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até uma próxima.